E hoje, talvez o que mais evidencia assim, o trabalho da senhora ministerial é os kids, né? Sim. Tipo, não que a senhora não trabalhe com as mulheres, mas hoje tem um trabalho muito intenso com os kids, né? Gente, de criança, quando eu tinha 12 anos, lá em Juiz de Fora, eu dava aula nos kids, né? Eu tinha sala de aula, eu fui professora do Abraão. Do missionário Abraão. Do missionário Abraão. Hoje, quando eu vou em Juiz de Fora, o pessoal fala, você foi minha professora, né? Eu era menina ainda, você vê, nessa idade, 12, 13 anos, 14, né? Com 14 eu já estava, né? Depois com 17 eu já estava casada e já não estava tão envolvida lá na igreja local, né? Mas, assim, eu vejo assim, criança não é futuro da igreja, criança é presente. E quando eu estava na época nessa minha adolescência, tudo quanto era curso que tinha na igreja, a PEC, a LEC, né, que é a Aliança de Evangelização de Crianças, tinha a PEC, tinha a LEC, eu fiz cursos. Então sempre eu achei muito interessante essa parte, porque eu fui criada em escola dominical, né, quando criança. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu ganhei uma Bíblia, capa vermelha, olha só, capa dura vermelha. Já viu a Bíblia de capa dura vermelha? Não, pois só de preto. E era dessa grossura, assim. Eu ganhei essa Bíblia, que o meu irmão mais velho, Juninho, fez favor de rasgar a capa, né? Irmão rasga a capa da Bíblia da gente. Mas assim, eu fui o ano inteiro na igreja sem perder uma escola dominical. Então a igreja me deu de presente a Bíblia. Eu falava poesia. Então assim, eu fui criada nesse ambiente de escola dominical. Então eu vejo que é importante o ensino, porque a própria palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Então eu vejo assim que a igreja precisa dar uma atenção para as crianças. Por quê? Porque quando a criança chega na igreja, ela chega com os pais. Normalmente as pessoas cumprimentam os pais e as crianças passam direto assim, e ninguém liga para elas. E elas crescem assim, sem vínculo com a igreja. Se a gente deixar para alcançar a criança depois que ela estiver longe da igreja, depois que ela estiver fora do caminho, é mais difícil. Então tem pessoas que esperam a criança crescer, a criança desviar para ir atrás dela, né? E ela tá ali facilmente. A criança, ela fica fascinada quando você mostra o plano da salvação, quando você fala do amor de Jesus. A criança, quando aceita Jesus, Dinho, uma criança, ela é um potencial, porque ela é fácil de crer em Jesus, e ali onde ela vai, eu falo isso porque quando eu estava na escola, eu falava de Jesus, eu falava do arrebatamento da igreja, entendeu? Meus colegas, Jesus vai voltar e tudo mais. Então eu tinha essa coisa de falar, já até debati com o professor de aula de religião no ginásio, sério, né? E tipo, aquela falar que eles falam que não adoram imagem, mas que eles veneram a imagem, eu falava, não, venerar e adorar é a mesma coisa, né? Então assim, eu acho que o ministério infantil é algo que precisa ser levado a sério, porque criança leva a sério as coisas. Eles brincam, mas eles levam a sério as coisas. Então a gente não pode ficar só brincando com criança. Às vezes tem igreja que só quer brincar com as crianças. Então, enquanto o adulto está recebendo alimento, a criança tem que ser alimentada. Se ela não aprende no culto delas a adorar a Deus, mais ou menos igual adora lá dentro da igreja, ela vai ter dificuldade para adaptação depois. Sim. É isso que a gente tem problema. Porque aí naquele tempo que se eu queria brincar com criança, menino, uma época, isso lá em Recife, quando eu cheguei lá, aí quando tinha uma moça que cuidava das crianças, sabe o que ela cantava com as crianças? Música da Xuxa. Nossa. Você imagina, as crianças lá e sério, ela era loura, se achava uma Xuxa e queria cantar com as crianças música da Xuxa. Então, assim, tem lugares que, sem noção, né? Então, assim, sempre eu lá, desde lá também, a gente tinha os cordeirinhos de Cristo, né? Então, as crianças, tinha bandeira e tudo mais. E aqui a gente sempre tem procurado, né? Aí, passado essa responsabilidade, graças a Deus pela vida das nossas pastoras, né? Agradeço a Deus pelas pastoras da rede de família, pela rede de jovens, que tem abraçado essa causa comigo, né? E tem entendido essa necessidade, tem sido pastora das crianças. As crianças precisam ter pastor. E os pastores, né? Você também, de vez em quando você vai lá, dá uma palavra. É bacana, a gente gosta de usar os pastores também para... Uma vez eu lembro que eu fiz um teatro com os kids. Sim. Era para contar a história de Davi. Só que eles estavam bagunçando, não conseguia parar. Aí eu peguei o maiorzão, vem cá, você vai ser o Golias, o menorzinho, você é o Davi. Aí a gente fez um teatro ali. Sim. Aí rapidinho as crianças ficou tudo quietas, né? Assistindo, porque elas mesmo que estavam contando a história... Isso cativa. Isso aí, criança, você tem que ter criatividade, porque
Criança, assim, principalmente quando você não consegue separar as classes a princípio, o mais velho gosta de chamar a atenção dos mais novos. Então ele gosta de aparecer. E criança gosta de ter função, né? Então se você põe para fazer, você está falando isso, eu estou lembrando quando eu comecei a fazer uma célula, que eu dirigi uma igreja em Cubatão uma época, né? E tinha uma célula num bairro chamado Ilha Bela, lá em Cubatão. Aí só que eu cheguei lá, não tinha ninguém para célula, só os donos da casa. E uma criançada na rua, e eu falei assim, eu li assim, na segunda semana a mesma coisa, né? A gente chama as pessoas, não vem. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos chamar as crianças. Falei, criançada, semana que vem é com vocês. Gente, a gente preparava pipoca, fazia os negócios, as crianças na hora da oração, vamos orar pela sua família. Você tem problema? Aí as crianças, meu pai tá preso, a minha mãe usa droga, aí vamos orar agora pela sua família. Aí eles levantavam a mão em direção da casa, eu ensinava eles a fazer oração de guerra, entendeu? Então, tipo assim, você tá incentivando as crianças valorizando o trabalho delas. Aí quando chegava no dia da outra semana, durante a semana elas ficavam tão empolgadas com a célula delas, que elas ensaiavam, elas faziam teatro, elas mesmas, sabe, me aguardavam com aquela ansiedade. Eu falei, meu Deus do céu, hoje elas devem estar tudo moçonas, casadas, mas assim, que criança é só uma fase, Dinho, entendeu? É uma estação que você precisa aproveitar. Mas é uma estação preciosa, preciosa, né? É ali, é o berço, né? Ali é onde está a semente. Se hoje a gente tem adulto desequilibrado, o problema foi lá que não foi uma semente bem colocada, né? Então nós vamos projetar o futuro aqui, né? A igreja do futuro, ela é projetada nos kids. Então nós temos que valorizar esses pequenos, porque senão mais tarde a gente não vai ter essa ensina a criança o caminho que deve andar, para que mais tarde, né, ela não venha se desviar dele.